Bom dia, todo mundo. Estou aqui hoje com Mathieu e Berenice, que são um advogado e banqueiro em Nova York. Vamos falar de as oportunidades em os novos desenvolvimentos em Nova York. Então, para começar, bom dia, Mathieu. Bom dia. Bom dia, Berenice. Bom dia. Então, Mathieu trabalha com HSB em Nova York e Miami e Berenice é uma advogado em Nova York também e poderá acompanhar vocês se vocês precisam no futuro. Vou começar para apresentar o World of Barnes, que é a nossa casa, que é uma empresa de corretagem francesa que trabalha no mundo inteiro. A gente tem mais de 90 ofícios no mundo, presente em 16 países, com mais de 900 consultantes no mundo. Como vocês podem ver, a gente está presente nas todas as cidades que são no mundo do imobiliário, mas não só o imobiliário, a gente também tem várias outras atividades, como o private office e bem de exceção, que são uma gama que é reservada a todas as propriedades e todos os serviços que a gente pode oferecer aos tipo de cliente da renda muito alta. A gente tem uma divisão também especializada nos castelos e propriedade histórica, que está localizado na França. A gente comercializa vários desses castelos e tipo de propriedade muito especial. Pode ser na Europa, tá? A gente tem algumas na Inglaterra, começando agora. A gente tem também uma divisão que é especializada nos vinhedos e os vinhos finos, para investir em tudo isso que é em relação ao setor dos vinhos. A gente tem uma Art Advisory para tudo isso que é coleção de arte, gestão de patrimônio, etc. E, finalmente, a gente tem também o Barnes Yacht, que é localizado em Miami e Mônaco, mas pode ter uma interação no mundo inteiro e permite, então, de fazer a aquisição, a venda, a gestão desses iates. Tem os outros bands que estão se desenvolvendo agora, que são a aviação e a coleção de relógio e os carros. Hoje vamos falar do mercado imobiliário em Nova York e da situação com o Covid-19, que teve um impacto grande no mercado aí e que deu umas oportunidades para todo mundo investir aqui agora. Então vamos começar para ter uma imagem geral do que está acontecendo aqui. É que a gente está num mercado que sempre foi, desde 2017, o mercado de comprador. Então quer dizer o quê? Quer dizer que a gente tem um volume de apartamentos disponíveis no mercado que são muito importantes hoje. E ainda mais com o Covid-19, que ficou uma época que os vendedores são ainda mais pronto para negociar os preços abaixo. Então é um excelente momento para vocês se interessarem nesse mercado. Um dos segundo dado importante que a gente tem é que aqui o mercado da venda está indo muito ativo, mas o aluguel e a taxa de vacância abaixou muito. Então essas pessoas que têm apartamentos estão prontos a dar alguns descontos, a dar algumas condições especiais para alugar apartamento, que é um muito bom momento para começar um contrato de aluguel. Finalmente, outra boa notícia que a gente tem hoje é que o Nova York está voltando, passo a passo, devagar, mas está voltando. As escolas estão abrindo de novo e todo mundo está começando a voltar para o escritório. Isso que é uma boa notícia. E a última, vamos acabar essa nota em relação ao Covid-19, aqui Nova York é Nova York, que sempre vai ficar, e essas pessoas que foram embora vão acabar voltando. Então, é um momento de oportunidade. Vamos focar um pouco mais hoje nos novos desenvolvimentos, que são o tipo de... Tem vários tipos de condomínio, a gente poderia comparar com o que vocês têm no Brasil.
tem três tipos de imóvel nos Estados Unidos. A gente tem os condo, que são o equivalente de condomínio. A gente tem os co-op, que são a cooperativa. E a gente tem os rental building, que são os imóveis que vocês não podem comprar, só para alugar. A gente vai focar nesses condo, que são mais fácil e mais acessível para estrangeiro, e especialmente nos novos desenvolvimentos, que são as novas construções. Por que a gente quer focar nesses novos desenvolvimentos? Por várias razões. A primeira é que a gente tem uma melhor atratividade para alocação e revenda. Por quê? Porque quem quer alugar vai necessariamente querer mais amenities, que é tipo piscina, academia, essas coisas, um serviço mais alto. E todos esses novos desenvolvimentos propõem melhor serviço. Então, essa é uma das razões. A segunda é que a gente tem um novo padrão de projeto e construção que são de melhor qualidade. Então, você vai comprar um produto novo que vai ser nunca vai ter ninguém que tenha morado dentro, e isso é uma coisa que as pessoas geralmente gostam, porque para várias razões, ainda mais hoje com o Covid-19, que eles estão meio com medo de talvez quem morou antes, essas coisas. Então, isso é uma das razões. A terceira vai ser que esses prédios propõem, mas a maioria do tempo, alguns benefícios financeiros. Por exemplo, uma das taxas que é muito alta em Nova York, geralmente, nesses condomínios, são os common charges, que são as taxas de condomínio. Esses prédios oferecem durante, normalmente, um prazo que pode ser de 2 a 10 anos, um free live. Então, quer dizer que você não vai pagar taxa para o imóvel e você também não vai pagar taxa sobre a residência, que pode ser real estate tax. Esses dois combinados quer dizer que você pode morar por um prazo de 5 a 10 anos sem pagar taxa, que é muito interessante em termos de rendimento e de rentabilidade, e vale a pena dar uma olhada nisso. A última boa coisa que a gente observa com esses novos desenvolvimentos são que os vendedores, que são companhias geralmente, estão muito prontos para negociar e estão sendo criativos no jeito de negociar. A gente observa que talvez pode ser um desconto nessas taxas, mas pode ser também um desconto no preço de venda ele mesmo. Então, tudo isso combinado faz que esses produtos são mais interessantes para quem quer investir agora no mercado. Por que agora? Então, como a gente falou, o Covid-19 teve um impacto muito grande no mercado e também na atratividade da cidade. Muitas pessoas não podem viajar, não tem turista, não tem muitas pessoas que estão vindo para trabalhar agora. Então, é um momento que todo mundo ficou um pouco na dúvida, e quando tem dúvida, é um bom momento para negociar. Então, a gente acha que a gente tem uma janela de oportunidade que é meio pequeno, mas que é muito interessante. Todos esses novo desenvolvimento agora esses que a gente vão falar, eles têm umas deadline que eles têm que respeitar também, e o inventário está muito importante. Então, eles precisam vender agora. E isso quer dizer que toda a negociação que vai começar agora e que pode ser realizada em um prazo meio rápido, pode permitir uma negociação muito interessante. Então, os descontos que a gente está observando agora nesse mercado é histórico. A gente estava observando até hoje que tem um apartamento que está vendido menos 30% do que o preço estava pedido. Então, isso é uma coisa que a gente nunca observou no mercado brasileiro, de Nova York e americano em geral, e que não vai durar. Então, a possibilidade de fazer uma boa operação em um prazo de 2, 3 anos e até uma operação de compra e revenda pode ser muito interessante. A gente vai fazer um rápido sugestão que a gente teve aqui,
que está explicado em vários tipos de imóvel. A gente tem uma gama eficiente que a gente selecionou, uma gama ambiciosa, uma gama de design e uma gama de prestígio. Cada um tem a vantagem que eu vou explicar mais depois, mas obviamente a gente tem muitas oportunidades na cidade e essas opções não são a única. Então, se em função de que tipo de pesquisa vocês têm, a gente obviamente pode sugerir outras coisas e vamos falar mais sobre esses projetos em detalhe. Então, o primeiro que eu queria apresentar a vocês é o Vantawater, que é um projeto que fica no Northwest, no Upper West Side de Nova York, que é muito atrativo. Por quê? Porque o preço, em Nova York, o preço é calculado em per square foot. Quer dizer que é o preço para cada pé quadrado. Então, 1.700 dólares para square foot é um preço muito interessante para esse tipo de condomínio. Então, um dos vantagens é que o preço de entrada é de 900 mil dólares, que vocês têm uma proximidade com a Universidade de Colômbia, que sempre foi uma do top dos Estados Unidos e que tem uma facilidade para alugar, porque todos esses estudantes, tem muitos estrangeiros, tem muito americano que vem da América toda para estudar lá. Então é uma localização muito estratégica. E também é uma zona é uma área que vai se desenvolver muito. O norte o Uptown está se desenvolvendo e é interessante. O inventário desse condomínio é bem importante. Você pode achar todo tipo de unidade dentro do condomínio, até estúdio, um quarto, 2 quartos, tem muitas ofertas. Como vocês podem ver nessas fotos, tem uma piscina, tem uma sala de sinuca, tem várias salas de recreação, jardim, etc. Então, a gente acha que esse projeto é um projeto bem eficiente em termos de qualidade e de custo-rapport qualidade. Então, é um dos que a gente selecionou. O segundo é o Brooklyn Point, que é um projeto bem grande que está se desenvolvendo na zona downtown de Brooklyn, que é no sul de Williamsburg, que é no sul de Dumbo, que são os bairros top hoje de Brooklyn. O preço é muito atrativo e as qualidades do prédio são muito interessantes. Esse prédio está feito para um promotor de imóvel de Nova York, é muito famoso, que são um dos melhores, e a gente realmente acha que essa localização hoje é muito estratégica, porque é uma zona que vai se desenvolver muito. A maior parte de Brooklyn, que é o Williamsburg e o Dumbo, já está muito cara. Essa aí é muito mais atrativa em termos de preço, e a vantagem desse imóvel é que eles têm esse discount do 421A, que eu não falei antes, mas que é uma isenção de taxa para 20 anos. Então, quer dizer que você não paga taxa de imobiliária pelo governo, pela cidade, nada, para 20 anos. Então, isso é uma das grandes a vantagem esse condomínio. E também ele tem uma vista impressionante sobre todo o Manhattan, um prédio muito bonito. Vocês podem ver aqui as amenities com uma piscina no rooftop, tem um restaurante dentro, vai ter uma academia, vai ter muitas coisas, um cinema, uma multitude de amenities. O terceiro é o Bloom 45, que fica no bairro do Hell's Kitchen, que é um projeto menor, que também é um preço muito interessante. É uma zona que não é tão fun today que hoje que o Brooklyn ou que talvez o Upper West Side, mas fica muito interessante porque é muito central. Já fica em Manhattan, está muito perto do Central Park. É uma zona que está ficando com muito restaurante, muitas coisas. E o preço da entrada é muito baixo, 750 mil dólares para o estúdio.
nesse tipo de condomínio. É um preço que é incrível e também é mais um estilo boutique, que é mais intimista, sem ser um prédio enorme. Então, para quem gosta desse tipo de prédio, fica uma opção interessante. Você pode ver, não tem piscina, mas tem uma academia, tem um jardim, muito feito com muito estilo, e é um projeto que a gente qualificou de ambicioso. O quarto vai ser o One Manhattan Square, que esse aqui é muito interessante porque fica na área do Lower East Side. É um projeto um pouco mais caro no preço da entrada, porque as unidades menor, tipo estúdios, essas coisas já foi vendido, então só tem agora dois quartos que são chamados one bedroom nesse prédio, e o preço de entrada vai ser $1.225.000. Por que esse imóvel fica meio especial? É porque é um dos primeiros imóveis no sul de Manhattan que foi construído nessa zona do Lower East Side. E essa zona do Lower East Side é uma zona que estava cheia de projeto. Projeto era chamado imóvel mais social, mas que hoje estão pegando um valor incrível porque é muito central, é muito perto do Tribeca, é muito perto do Soho, é muito perto do Financial District. Então a localização é estratégica. E pode ser que esse prédio é considerado em Nova York como o primeiro de luxo nessa zona. Então talvez vai ser o primeiro de uma nova época, e com certeza esse tipo de prédio, se fosse localizado em Soho, não seria nem perto desse preço. Então é uma oportunidade de ter um bem imobiliário numa zona ótimo de Manhattan, num prédio que fica incrível. Ele é o prédio que tem a maior superfície de amenities de Nova York. Então, vocês vão ver aqui nas fotos, a piscina é absolutamente incrível. Tem um playground de basquetebol, tem um cinema, tem um restaurante, tem várias salas, tem um terraço, etc. É incrível. Então, a gente acha que esse projeto, para quem tem uma visão bem longo prazo, é muito interessante, e também ele tem esse desconto na taxa de imobiliário. Então, fica uma super boa opção. O Lantern House fica em Chelsea, que é um bairro bem mais estabelecido. Todo mundo conhece o Chelsea, tem a High Line que está muito perto. É uma qualidade muito alta em termos de definição do prédio. Uma das vantagens desse prédio é que ele fica também um pouco mais intimista. Então, você tem um sentimento quando você entra que é mais único, sabe? Então, é uma estética meio única e um estilo diferente. A gente gosta muito, a gente foi visitar o projeto, a gente adorou. O preço é de $2.500 para square foot. Primeiro preço para um one bedroom, $1.395.000. Um projeto muito interessante que a gente acha que vai ter muito sucesso. Como vocês podem ver nas fotos aí que a gente vai mandar a vocês, tem uma piscina, tem um rooftop, tem uma academia, como os outros, mas uma qualidade um pouco mais alta. Agora vamos passar nessa categoria que a gente chamou de design. Esse prédio ficou muito perto, na verdade, do lugar que a gente tem o nosso escritório. É o 267 Fifth Avenue. Então, obviamente, fica na Fifth Avenue, que é uma das mais famosas. Ele foi realizado para o arquiteto Rafael Vinoli, que é um arquiteto muito famoso aí em Nova York. Ele é um dos prédios altos, tipo skyline do Manhattan, que fica no bairro do Nomad, que é muito perto também do Flatiron Building, que vocês conhecem provavelmente. Obviamente uma categoria de prédio que é considerado de luxo, um bairro que está na parte sul do Midtown e que fica muito em crescimento agora. A gente tem várias outras opções nessa área a apresentar a vocês, se é uma área que você está interessado. A estética desse prédio
é super design, super moderno, super luxo. A gente só tem nesse prédio 2 bedrooms, que são apartamentos de uma tamanho consequente, e por isso que o preço também fica mais alto, 3.375.000 dólares para preço de entrada. Mas você tem uma qualidade extraordinária nesse prédio, mas o preço para Nova York fica acessível. Então a gente considera que esse prédio é muito boa oportunidade para quem quer um tipo de apartamento um pouco mais luxo. Então esse é um dos nossos projetos favoritos. Como vocês podem ver aqui nas fotos, é muito design, muito limpo. As cozinhas que são instaladas nos apartamentos são maravilhosas. A vista na cidade é incrível. Você pode ver o Rockefeller Center, você pode ver toda essa parte do Midtown, que é muito bonito, da janela. Então a gente adorou realmente esse projeto. Um dos últimos vai ser na gama que a gente chamou de Prestige, o Waldorf Astoria Residence, que era um dos hotéis mais famosos de Nova York, que foi convertido, uma parte desse hotel foi convertido em residência. Então agora vai ser em 2020, atualmente o projeto começou, não tá terminado totalmente não agora, mas é um dos prédios históricos de Nova York que fica no Midtown. Então você fica perto do Central Park, sem ser também na zona que está muito desagradável. É uma zona muito luxo, é uma zona que vocês têm todos esses hotéis de ultra luxo. Então é um prédio que tem uma autenticidade que os outros talvez não tenham, um estilo mais antigo, vai ser totalmente novo, com uma estrutura dentro que vai ser incrível. Vocês podem ver essa piscina que pode ser, você poderia ter esse tipo de prestação num hotel de 5 estrelas em Nova York. Então é uma opção para quem gosta desse tipo de apartamento que vocês têm no Brasil, o flat, que é um pouco poderia ser comparado, mas obviamente é o estilo americano com tudo que vai com isso. E o final que eu queria apresentar a vocês é o Aman Residence, que esse aí é um dos ícones. É uma vista incrível, um tamanho enorme. O primeiro preço é 13 milhões e 500 mil dólares. É uma outra gama de produtos. Você está na Fifth Avenue. Vai ser acabado em 2021, está indo em construção. É um prédio menor, só tem 22 andares, 25 andares para 22 apartamentos, quer dizer que o penthouse é 3 andares. Vocês podem ver nas fotos aí que é realmente um prédio de uma outra gama, que são mais relevantes do icônico. Então a gente também selecionou esse projeto porque é um projeto muito excepcional para mostrar a vocês. Mas como eu falei, tem muitas outras opções, que seja na gama Prestige, na Design, na Eficiente. A gente tem muitas opções a apresentar para vocês. Então eu ficarei com prazer para sugerir outro prédio para vocês, se vocês têm algumas perguntas. E agora vamos poder falar com Berenice e Mathieu, que vão pegar a palavra. Com Mathieu, primeiro. Mathieu, você está com a gente? A gente ouve você. Oi, bom dia. Bom dia. Desculpa, tinha um pequeno problema aqui. Eu estava pronto para isso, mas tá bom. Oi, bom dia. Eu sou Matthew Douglas, do HSBC. Estou trabalhando com hipotecas nos últimos 18 anos, aqui com a HSBC por os últimos 7 anos. A HSBC temos os melhores juros e os menores gastos de fechamentos para os estrangeiros. Hoje eu quero falar
sobre os programas que o nosso banco pode te oferecer e também sobre o que você vai precisar para qualificar. Todos os programas que nós vamos falar serão sobre o prazo de 30 anos. Existe um programa que tem juros fixos para 30 anos. Às vezes as pessoas escolhem um programa com um período menor, por exemplo, 5 anos, 7 anos ou 10 anos para conseguir os juros melhores. Depois do período fixo, os juros podem mudar para melhor ou pior. Isso vai depender do mercado. Nessa simulação, nós vamos comparar 4 programas. Vamos supor que você quer gastar $1 milhão para comprar um apartamento em Nova York. O máximo que o banco pode financiar para um estrangeiro que não tem um visto permanente é de 70%. Então, você vai precisar uma entrada de 30% do valor do imóvel. Vamos usar as 4 opções. Você tem que lembrar que o prazo da hipoteca é sempre 30 anos. Agora o tela está mostrando os 4 opções e você pode ver que o prazo menor de período fixo tem os juros mais baixos. Você quer que eu passe you can switch to the next slide. Você pode agendar sua parcela ou pode quitar sua hipoteca a qualquer momento. Nosso banco não tem nenhum tipo de restrição de pré-pagamento. Vamos olhar os mesmos programas como uma compra maior. O preço do imóvel aqui é 5 milhões e com uma hipoteca de 3 milhões e 500 mil dólares. É a melhor situação. Tem a mesma ideia. O prazo menor de juros fixos tem os juros melhores. A diferença nos juros não está muito grande, mas se sua intenção é para quitar a hipoteca rápido, compensa escolher o programa que mais combina com sua situação. Next slide. O que você precisa para qualificar? Você tem que ter extratos bancários no seu nome por os últimos 2 meses, comprovando condições do pagamento da entrada e dos gastos de fechamento. E ter no mínimo 12 meses de pagamentos do valor da parcela mensal da hipoteca. Os extratos não podem ser na conta da sua empresa, tem que ser na conta de pessoa física. Próximo 2 diferentes fatores do cartão de crédito. Para todos os seus propriedades no Brasil, nós vamos precisar a documentação sobre o IPTU, hipotecas, condomínio e seguro de casa. Por informação da sua contadora, o banco vai pedir para seu contador para fazer um relatório sobre sua renda dos últimos 3 anos. O banco não exige impostos de renda por qualquer país fora dos Estados Unidos. O banco tem que ter uma carta do seu contador comprovando renda suficiente para pagar os gastos mensalmente da hipoteca aqui e dos seus gastos em seu país também. Normalmente, a sua renda deve ser 3 vezes a mais dos gastos para qualificar sem problemas. Se você quer saber se você pode qualificar por uma hipoteca antes de buscar um apartamento, o banco pode te oferecer de graça uma simulação. Se você qualificar
o banco vai gerar uma carta de pré-aprovação e enviar a carta para você. Isso é importante porque a maioria dos corretagens de imóveis precisa dessa carta para fazer uma oferta. Pode me enviar um e-mail se você quer entrar nesse processo. Obrigado pela sua atenção. Um forte abraço para você e boa sorte em sua busca em uma casa nos Estados Unidos. Muito obrigado, Mathieu. Vamos falar com agora a Berenice, que vai apresentar mais como é que funciona o processo jurídico para comprar um apartamento em Nova York. Berenice, você de falar. Ok, bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de desejar uma boa tarde a todos aqueles que nos veem e nos ouvem, e desejando que suas famílias e todos estejam bem nesses tempos de pandemia. Bem, normalmente quando nós temos clientes que vêm nos procurar, principalmente clientes brasileiros, nós dizemos aos clientes o seguinte: esqueçam tudo de como o processo de compra de um imóvel ocorre no Brasil. Aqui no estado de Nova York é diferente. É um processo que leva um pouco mais de tempo, normalmente entre 45 e 60 dias, e isso é devido ao número de pessoas e entidades que fazem parte de todo esse processo. Essas pessoas são, primeiro, o seu advogado, que vai examinar o contrato. O contrato é preparado sempre pelo advogado do vendedor. O advogado do vendedor envia o contrato para o advogado do comprador. Neste caso, quem sabe os senhores, alguns dos senhores que estão nos vendo e ouvindo. E o nosso escritório revisa o contrato e manda comentários para o advogado do vendedor até que se tenha um negócio firme. Quando se envia o contrato para o advogado do vendedor, também é necessário enviar o início de pagamento, que normalmente é 10% do valor do preço. Esse valor pode ser menor, mas normalmente é 10% do valor do preço. Outra parte importante nesse processo é naturalmente seu corretor de imóveis, porque é a pessoa que vai lhe ajudar a escolher o imóvel, como nós vimos a apresentação até agora, e também a pessoa que vai acompanhar o comprador do início até o final do processo. Uma outra entidade importante para os compradores é a Companhia de Seguro do Título, ou como nós chamamos aqui no estado de Nova York, de Title Company. Essa companhia é uma companhia seguradora cujo principal papel é assegurar que o comprador receba e adquira o título de propriedade desse imóvel livre de quaisquer ônus, quaisquer dívidas e quaisquer problemas jurídicos. Então, uma vez que se tenha de volta no escritório o contrato assinado pelo vendedor, então agora temos um negócio firme, uma oferta firme e um aceite de oferta firme. Então, nosso escritório encomenda um documento que se chama uma Title Report, que é o relatório jurídico, é uma foto jurídica da situação do imóvel e também das partes envolvidas. Por exemplo, assegurar-se de que quem vende é efetivamente o dono, assegurar-se de que esse dono não tem dívidas com o imposto de renda, por exemplo. Às vezes pode ser uma dívida menor, como uma multa de trânsito, com o imposto de renda federal ou imposto de renda estadual. Todas essas coisas podem acontecer. Então, o que acontece? A seguradora de título vai dizer: olha, vendedor, tu tens que quitar esse valor até o dia do closing, que é o dia do fechamento do negócio. Ou podes quitar nesse dia.
Também a companhia de seguro de título assegura-se de que o imposto de transmissão sobre a venda, a compra e venda deste imóvel é pago. Aqui no estado de Nova York, ao contrário do Brasil, a pessoa responsável pelo pagamento do imposto de transmissão é o vendedor. No Brasil, é o comprador. No entanto, dependendo do valor, sendo o valor do imóvel adquirido a partir de $1 milhão, o comprador também paga o que se chama o imposto mansão, vamos dizer, seria mansion tax, correspondente a 1% sobre o valor da compra. Uma outra entidade muito importante também é o managing agent, ou seja, que no Brasil nós chamamos as imobiliárias, que administram, as administradoras dos imóveis, porque elas também, quando o processo estiver pronto para se fazer o fechamento, e se fazer o closing, como nós chamamos, que é o fechamento do negócio, sendo um condomínio, como falou o Adrien, a administradora do imóvel manda um questionário, a administradora do imóvel informa outros dados importantes, como principalmente o mais importante é qual a situação de pagamento das taxas condominiais do vendedor, para que se evite que o comprador adquira um imóvel que tem dívida no pagamento do condomínio mensal, porque no Brasil, por exemplo, não é uma coisa da qual a gente se preocupa muito, porque se vai ao notário, o notário pede os documentos que precisa, tabelião, e é feito. Mas a questão da dívida do condomínio é uma questão mais pessoal entre comprador e vendedor. Aqui no estado de Nova York, não. Então, por isso é muito importante o papel da administradora do imóvel, porque ela vai emitir uma carta, que é de extrema importância, dizendo o vendedor não deve nada, ou o vendedor deve um certo valor, e esse valor será pago no dia do fechamento do negócio, mantendo-se sempre o goal de que o comprador vai adquirir esse imóvel sem qualquer ônus. Se houver uma hipoteca, não existe aqui o que se chama no Brasil um contrato de gaveta, que a compra e venda é feita somente entre comprador e vendedor. Se o vendedor tiver uma hipoteca, essa hipoteca será saldada pelo vendedor no dia do fechamento do negócio. Então, como sempre, como eu disse, o goal é manter o fato de que o comprador será sempre assegurado de que adquirirá esse imóvel livre de ônus, de dívidas e comprando de quem é o verdadeiro dono. Aqui existe o que vem acontecendo muitas vezes com investidores estrangeiros, é que as pessoas formam uma LLC, que seria o equivalente à nossa empresa limitada no Brasil. Então, o nosso escritório faz isso? É um serviço que nós também damos aos clientes. Qual é a relevância disso? A relevância é de que, em caso de falecimento do investidor, do dono do imóvel, não é necessário fazer um inventário e, em muitos casos, de um bem valioso, como é um apartamento de um valor alto, em função do imposto de transmissão de herança que deve ser pago nestes casos. Então, se cria a LLC e, nos casos em que o imóvel é adquirido, a LLC adquire esse imóvel em valor somente em dinheiro, sem hipoteca, então a companhia de seguro de títulos exige que seja preenchido um formulário, que também nós auxiliamos os clientes a fazer isso, com simplesmente o nome, o endereço e a identificação
dos membros dessa sociedade de cotas limitadas. Isso aí é uma ferramenta que foi criada pelo Imposto de Renda, pelo IRS, para fazer controle de valores que chegam nos Estados Unidos, valores em dinheiro, onde não há então, a obtenção de hipoteca pelo investidor. Muito importante também dizer que agora, nesses tempos de Covid-19, nosso escritório tem feito vários closings remotamente. Então, tudo é feito através da internet, documentos são assinados por e-mail, a companhia de seguradora de título, que como eu disse, vamos dizer assim, ela senta no banco do motorista desse processo, ela aceita todos esses documentos via e-mail, tudo que seja necessário pode ser feito via e-mail, e o nosso escritório, né, nestes casos, então, recebe o depósito para a aquisição do imóvel, recebe o depósito via bancária. E também, via bancária, nós transferimos os valores recebidos para a conta de clientes da companhia de seguro de título. Nós temos a nossa conta de clientes que recebe os valores dos compradores e nós transferimos todos esses valores para a companhia de seguradora de títulos. Então, nessa maneira também é feita na Flórida. Então, ou seja, ninguém precisa viajar, principalmente hoje em dia, onde há muitas restrições de viagens entre países, principalmente Brasil com os Estados Unidos. Então, é feito o negócio, e vai sair uma escritura no final, essa escritura é registrada com a cidade de Nova York, e vai ser tudo normal, ou seja, é possível, mesmo estando à distância, fazer esses closings, fazer o fechamento dos negócios remotamente. E, por enquanto, era isso que nós tínhamos para informar a todos. E, caso de mais perguntas, podem fazer contato conosco através do e-mail. Muito obrigada e uma boa tarde. Muito obrigado, Berenice, para a sua intervenção. Foi muito útil. Muito obrigado, Mathieu, também, para ter participado. Espero que vocês todos tenham todas as informações que poderia suscitar seu interesse, e a gente fica disponível para acompanhar vocês se vocês precisam, para eventualmente uma operação imobiliária em Nova York. Muito obrigado a todos e a gente fica disponível para vocês. Obrigado, Berenice. Obrigado, Mathieu. Obrigada pela oportunidade. Obrigado. Boa tarde. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.